Padre Fábio, a pessoa, peraí, aqui, essa aqui, gostei também dessa, é o Luizinho que escreve: Padre, a vocação sacerdotal, Deus já escolheu a pessoa desde o nascimento? Quando falamos em vocação sacerdotal, sempre imaginamos que é algo que Deus já escolheu a pessoa desde o ventre materno. Mas será que Deus faz a pessoa pronta para isso? Será que podemos acreditar também, que uma pessoa possa ter descoberto a vocação, mesmo, por exemplo, ela tendo um vício? Será que, mesmo tendo esse problema, a pessoa pode ser padre? Bem, eu acredito que Deus chama todo mundo, para uma vocação cristã, todos nós somos chamados. E as vocações específicas, todo mundo, eu recebi um chamado, o Cristian recebeu outro. Como é que a gente identifica o chamado? Não basta ter vontade, Você precisa identificar que você tem condições interiores para viver aquilo que o chamado lhe pede. Então eu já tive muitos amigos que queriam ser padres e que ao longo do processo, do estudo, descobriu que eram inaptos para a vida sacerdotal. A castidade é um fator, a incapacidade de não se casar, de não ter filhos, porque isso, para muitas pessoas, isso é muito pesado. Para mim não é. Não é pesado para mim eu não ter constituído uma família, eu não ter filhos, eu não ter uma esposa. Eu enfrento as dificuldades da castidade? Claro que enfrento. Faz parte de mim, eu sou homem. Mas para mim não é um peso que me fica... Você já fica me vendo reclamando? Ah, eu casei. Não. Então isso para mim é um sinal de vocação. A minha alegria, a minha satisfação, a minha disposição em ser quem eu sou. Isso para mim é um indicativo que eu fiz a escolha certa. Agora, será que Deus nos prepara desde o nascimento? A palavra do profeta é linda, É aquele texto, Desde o ventre de sua mãe eu lhe consagrei. Eu acredito nessa consagração, sim. Mas também eu acredito na escolha. Por exemplo, já encontrei homens que depois de terem vivido a vocação matrimonial, aí ficaram viúvos, os filhos não precisavam mais dele, ele entrou no seminário e tornou-se padre. Aí é a escolha. De repente ele descobre que Deus também dá uma oportunidade num outro momento da vida e que ele pode escolher aquela vocação porque ele está disposto a construir uma disposição interior para viver aquela vocação específica. Agora, ter um vício é um impedimento para ser padre? Qualquer vício é impedimento para todas as vocações, Um cara, por exemplo, que é viciado na pornografia, como é que ele vai se casar? Não é só um problema ser padre. A pornografia e isso é bom a gente falar isso de vez em quando, que às vezes a gente convive muito com a situação, mas a gente acaba não falando sobre ela. A pornografia hoje é um vício terrível na vida de muita gente. A internet é o principal canal que alimenta esse vício. Há pessoas que necessitam de pornografia da mesma forma como algumas pessoas necessitam do álcool. Causam uma dependência química. Uma pessoa que tem esse vício vai ter dificuldade de ser fiel a uma esposa, vai ter dificuldade de ser fiel aos filhos. Então é um impedimento natural. Tudo que vicia, minha gente, acaba nos impedindo, porque retira a liberdade. Tudo que vicia acaba nos impossibilitando e nos colocando numa inaptidão para viver toda e qualquer forma de chamado. Claro que na vida do padre, o padre é humano, ele também vai ter tendências ao alcoolismo, ele vai ter tendências a essas facilidades da internet, por exemplo. Na vida de um padre isso é um perigo muito grande. Por causa da vida solitária, chega em casa, não tem muitas vezes uma pessoa com quem conversar, aí entra para ver um e-mail, de repente aquele e-mail tem um chamado lá, tem muito, aqueles, como é que chama isso? Pop-ups, É isso que chama? Que vem, que abre sozinho lá e de repente aquilo abre um caminho e você vai, aquilo é um inferno. Então, nós que somos padres precisamos tomar muito cuidado. Eu sempre digo isso, eu
falo a partir de mim, tenho muitas dificuldades, mas qual é o recurso que eu me utilizo para driblar esses vícios que são tão próprios da vida de quem fez a opção que eu fiz? Ter bons amigos, ser amado e amar, né? Porque o fato de eu ter feito um voto de castidade não diz que eu não possa amar, né? Eu posso amar e devo amar muito. Amo quem eu encontro, as pessoas que precisam de mim, as pessoas que moram comigo, as pessoas que trabalham comigo, os amigos que tenho. Careço de ter bons amigos, careço de ter amigos com quem eu divido a minha vida, com quem eu tenha facilidade de falar da minha história, com quem eu tenha facilidade de dividir o meu dia a dia. Porque senão fica insuportável. Agora, eu também corro o risco de um dia me tornar alcoólatra, basta eu começar a abrir portas para isso na minha vida. E eu sou muito consciente disso, faço de tudo para fechar portas quando eu identifico que aquilo está virando um vício na minha vida. Não quero. Eu só quero bons hábitos, vício eu não quero não. Ter bons hábitos faz a gente ficar virtuoso. Ter vícios faz a gente ficar um verme na vida, porque o vício vai minando a nossa capacidade de decidir por nós. É lamentável, né? O alcoólatra, por exemplo, é alguém que se autodestrói e não consegue parar de se autodestruir. A gente tem hoje, né, essa destruição em massa da nossa juventude com o álcool nessas baladas, nessas festas. A gente já falou tantas vezes aqui. As nossas pequenas cidades, né? Ao invés de promover lá, de construir uma quadra de esportes, as prefeituras, ao invés de construir escolas de músicas, comprar instrumentos para as nossas crianças, começar a ter bons hábitos desde pequeno, não. Constrói barzinho e constrói parque de disso, daquilo. E as nossas praças, né, que deveriam ser nos lugares onde as nossas famílias passeiam, acabam se tornando o lugar da destruição dos nossos filhos. Vocês lembram quando eu falei aqui do exemplo que estava acontecendo lá na minha cidade, em Formiga, né, Minas Gerais? E que graças a Deus repercutiu muito bem, porque a própria sociedade já estava incomodada com aqueles quiosques lá na rodoviária, onde um dia eu passei lá e eu fiquei assustado de ver que ali menores bebem de maneira indiscriminada, sem fiscalização. Que absurdo! Isso é divertimento? Um divertimento que prejudica a vizinhança? Um divertimento que retira a ordem pública? O que é isso? Que sociedade é essa que constrói lugares de diversão, que não permite que o vizinho durma, aquela pessoa que trabalhou o dia inteiro, honestamente, para ganhar o pão? Depois vai chegar em casa, não pode dormir porque existe barulho a noite inteira. Que sociedade é essa? E não estou falando apenas da minha cidade, não, que graças a Deus começaram até a procurar soluções para isso, as associações de moradores. E você na sua cidade que tem uma situação assim, denuncie, que isso é um crime, que nós não podemos ficar calados. Isso é um crime contra os nossos filhos. As nossas prefeituras, os nossos governantes deveriam criar cultura, espaços culturais, espaços esportivos, para que os nossos filhos tenham hábitos saudáveis, para que as nossas crianças, desde pequena, possam ficar com condições de escolher as coisas boas da vida, minha gente. Porque, pelo amor de Deus, nesses espaços que muitas vezes constroem para nós, eles estão declarando, sabe o quê? É como se considerassem que nós não tivéssemos inteligência para considerar o que é bom e o que é ruim. Como é que eu posso admitir que um espaço de divertimento esteja promovendo a destruição de quem vai se divertir? Ah, padre, está sendo moralista. Estou. Porque quando se trata de vida humana, de valores humanos, nós não temos o direito de ficar calados. Os nossos jovens estão começando a beber antes de terem o direito de escolher, porque uma coisa é um adulto, minha gente. É um adulto livremente abrir uma cerveja, abrir uma garrafa de uísque e dizer, eu vou começar a beber. Outra coisa é você pegar um ser humano que ainda não está com condições de decidir sozinho. E essa sociedade hipocritamente viciá-lo, retirar dele a condição de ser um homem íntegro, uma mulher íntegra. As nossas crianças aí com 12, 13 anos, engravidadas antes do tempo, pelo amor de Deus. Por quê?
Ah, porque a nossa festa de formatura, os nossos filhos foram para Porto Seguro, os nossos filhos foram comemorar a formatura em tal lugar, e lá eles são tratados como se fossem adultos. Infelizmente. Porque os espaços que são construídos para a diversão dos nossos filhos não estão nem um pouco preocupados com a saúde mental, com a saúde espiritual, com a saúde física deles. Querem isso aqui, ó. Querem arrancar. E bebida vende fácil, farra vende fácil. Agora, e a gente com a oportunidade, né? É o nosso dinheiro. São os impostos que nós pagamos. Isso é um absurdo. Vamos construir escolas de música, meu povo. Vamos construir escolas de arte. Vamos construir quadras poliesportivas. Vamos dar aos nossos jovens a oportunidade de ter uma saúde agradável, feliz, uma vida feliz, agradável. Os nossos prefeitos eleitos, vamos cobrar isso deles. Queremos que vocês, por causa do voto que receberam nós, que vocês se comprometam conosco, de criar nas nossas cidades espaços onde as pessoas possam ser construídas de um jeito certo. Se depois de adulta, se depois que ela teve condições, infelizmente ela escolher pela destruição, pelo menos nós não somos mais culpados disso. Mas a gente não vai promover, né? Não podemos, não. E aí a gente vem para a nossa casa, né? Porque a gente não pode só falar da praça, a gente não pode falar só da prefeitura. Nós temos que falar da nossa casa. Qual é o ambiente que nós estamos dando para os nossos filhos, né? Quais são os exemplos? Quais são as festas que nós promovemos dentro de casa? Como é que a gente se diverte? Como é que o filho, desde pequenininho, está aprendendo que a felicidade... Como é que ele está aprendendo como é que se produz felicidade? É o nosso exemplo, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de viver, é o jeito como nós celebramos, né? É o jeito como nós comemoramos. Os nossos filhos estão de olho em nós, porque nós somos para ele esse referencial. Produza na sua casa um aprendizado que realmente possa fazer diferença na vida dos filhos. A alegria não precisa de... Para a alegria existir no nosso coração, nós não carecemos de nenhuma substância tóxica nem química. A alegria se produz com encontros humanos, com a satisfação que a gente tem de estar com o outro. É aí que nós vamos ser felizes. Quando nós estivermos com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo o que é certo. É aquela satisfação boa que a vida nos dá de repente, quando a gente menos imagina. E a satisfação de ser quem a gente é. Para isso, Deus no coração, né? É o nosso compromisso, é o que a gente falava no início do programa, é o querigma. Não se desprender dessa verdade. Deus ama você. E porque ama você, você é o principal responsável por zelar tudo aquilo que representa amor na sua vida. Porque Deus é verdadeiro com você, porque Ele não lhe despreza no momento da sua fragilidade. Você é o principal responsável por ser o guardião, para que nada venha perturbar essa relação de amor entre você e Ele. Para que nenhuma atitude sua seja de autodestruição, para que você não permita que os males do mundo, que são tão construídos, como nós dizíamos agora há pouco, que esses males do mundo não tenham acesso à sua alma. Que você construa essa blindagem natural, essa imunidade natural que a oração nos dá, que a vida em Deus nos dá. Que nos dá condições de renunciar ao que nos destrói e escolher o que nos faz melhores. Obrigado, minha gente. Desculpe se eu fiquei um pouco exaltado. É porque eu tenho tanto desejo de que as coisas sejam melhores, que às vezes a gente acaba... Mas não é meu desejo não, viu? Meu desejo é que a gente acerte. Não quero aqui agredir nem ofender ninguém. Eu quero apenas que aqueles que promovem essa destruição, que às vezes promovem sem estar conscientes disso, que sejam iluminados pela força de Deus, que sejam iluminados pelo poder do céu e que sejam mais coerentes com aquilo que se propõe. Se é para governar o nosso povo, que seja para fazer o bem a esse povo, que o povo merece. Obrigado pelo carinho. Seja guardião, zele pela sacralidade que está em você, pela sua família, por todos aqueles que estão ao seu redor, que passarem pela sua vida. Nos proteja, ó Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.